Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a tiros em Itapsuma. Polícia investiga assassinato de mulher no bairro da Vista Alegre. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 15 de janeiro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 9 assassinatos. 5 dos crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano, 2022, em Pernambuco já foram registrados 148 assassinatos, sendo 89 no interior e 59 no Grande Recife. Explosão mata homem no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. Tudo indica um botijão de gás tinha sido a causa do incêndio do apartamento da vítima. Mais detalhes com o repórter Carlos Simões. O acidente foi no edifício Novo Recife, na Praça Machado de Assis, na Boa Vista. Testemunhas contaram que a vítima, Joel Lopes da Silva, de 58 anos, morava no primeiro andar do prédio e também trabalhava como ourives no local. Aí na primeira explosão a gente foi lá e viu que era com ele. Aí ele gritou de lá: tá tudo bem, eu controlo, eu resolvo. A gente achou estranho, mas aceitou. Aí, tá bem, aí voltamos para a minha sala onde eu estava atendendo meus clientes. Aí houve a segunda explosão, muito forte, muito com fogo, com tudo. Aí a gente correu, aí já não conseguia ver nada. Seu Davi também é morador do edifício e tentou ajudar a vítima. E quando chegamos no local, vimos ele já estava na grade, preso na grade. Aí conseguimos quebrar o cadeado e colocar o corpo dele do lado de fora. O Instituto de Criminalística esteve no local. O perito Vinícius Nogueira disse que os indícios apontam uma explosão de gás como causa da morte. Inicialmente dá para perceber que as características do imóvel, os danos no imóvel e as lesões na vítima são de explosão, provavelmente por acúmulo de gás. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também foram acionados, mas não gravaram entrevista. O IML também esteve no local e recolheu o corpo da vítima. Roberto Barbosa de Freitas, um homem com 35 anos de idade, profissão não informada, residente em Bom Conselho. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos, levado para o hospital local, de onde foi em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, onde faleceu esta madrugada devido à gravidade dos ferimentos. O corpo de Roberto Barbosa de Freitas está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de Eduardo Concha de Cosme e Damião. Homem morre em um acidente de caminhão dentro de um canavial em Igaraçu. De acordo com testemunhas, o trator que puxava a carreta carregada de cana derrapou na lama e virou. A vítima, que não foi ainda identificada pela polícia, foi o motorista do veículo. 13 adolescentes fugiram do Centro de Socioeducativo de Garanhuns. Eles participavam de atividades esportivas quando realizaram, de repente, um tumulto. A polícia militar foi acionada imediatamente. 2 deles foram capturados. A polícia militar segue em busca pelos outros fugitivos e até agora não houve feridos. A doméstica Severina Sueli Alves da Silva, de 55 anos de idade, residente no bairro da Vila Popular, em Olinda. Ela foi vítima de atropelamento, socorrida no Hospital da Restauração, mas faleceu devido à gravidade dos ferimentos. O corpo dela está sendo removido para o IML por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de Eduardo Concha. Acidente de trânsito deixa uma pessoa morta em Caruaru, no Agreste do estado. De acordo com testemunhas, um carro que estava com 5 pessoas estaria passando por um cruzamento quando o motorista teria perdido o controle do veículo e colidido em um muro. Na batida, José Nivaldo Filho da Silva, 19 anos, acabou morrendo. As outras 4 vítimas que estavam dentro do veículo foram socorridas para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru.
Dupla é presa suspeita de praticar tráfico de drogas e desmanche de veículos em São Caetano. Segundo a polícia, 2 motos estavam sendo desmontadas em uma casa na cidade. Durante a abordagem, foi encontrada uma bolsa com 45 pedras de crack, além de 9 papelotes de maconha. Os 2 homens, além de todo o material apreendido, foram encaminhados à delegacia da cidade, que está à frente das investigações do caso. 2 mulheres têm carro roubado em Caruaru. Segundo a polícia, elas pararam com o veículo em um semáforo quando 2 homens armados se aproximaram e obrigaram que as vítimas saíssem do automóvel. Em seguida, eles fugiram sem deixar pistas. A delegacia da cidade está investigando o caso. Um acidente em uma rodovia na zona rural de Carpina deixa uma pessoa morta. De acordo com testemunhas, 2 veículos estavam passando pela BR-408 quando teriam se envolvido em uma batida. Um dos condutores, um homem de 35 anos de idade, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O condutor do segundo veículo realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para bebida alcoólica. Adriano Batista da Silva, um jovem com 23 anos de idade, residente na rua Tapuz, no Vasco da Gama. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo após sair de casa, depois de receber uma ligação celular. Elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações, o jovem seria usuário de maconha. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal, Edilson do metrô da Mangueira. Frederico França, ele é diretor do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Pernambuco. No Pina estão lá Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do Oeste, comunidade do Bode também no Pina, Zé do Peixe, Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e a turma do Sindicato de IAI. O vigilante Jofre Papai, Jofre Papai está aniversariando e haverá uma festa organizada pelos filhos e netas dele na residência no Managuape 1. Será amanhã, inclusive amanhã estará como árbitro de futebol da pelada da 103, o Jofre Papai. A turma do Sindicato do Bebinho na linha do tiro, e amanhã haverá uma festa recordando o passado. Um abraço para a rapaziada no Bar do Jabuti, no bairro do Hipódromo, no Parque Santana. Estão lá ligados com a gente, fazendo caminhada e ligadinhos na Jornal. Milton Belo, Pororoca, Jorge Touro, Jardinho e também Maxi do Fiteiro, todos sintonizados com a gente aqui na Jornal. Adelson Lima está lá no Córrego da Calma, Jorge de Amélia, estivador aposentado de Nova Descoberta, Sargento Arruda da 10ª Brigada do Exército e Marcos Bola também, Tadeu Taxista e a esposa Vânia estão em Ouro Preto, seu Jaime do Alto do Paraíso no Totó, Leiliane da Banca de Bicho em Cavaleiro, na Campina do Barreto, Carlos Alberto, condutor do SAMU, e Afonso da Eletrônica na Rua Garibaldi. E a turma, deixa-me ver aqui, do Caudinho do Neném, inclusive Santos, irmão de Aldevi, esposo de Leninha. Essa turma toda é sintonizada com a gente aqui na Jornal. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem à tarde na rua Jaguabiraba. Isso fica no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime também são ignorados. O Wesley Tauan Batista, esse foi assassinado a bala na rua conhecida como Rua Desconhecida, no bairro da Liberdade, em Jataúba, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Segundo informações, o Wesley, ele teria envolvimento com tráfico de drogas. Damião Gouveia Ramos, de 47 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca na rua Seminário São José, em Pesqueira, por elementos desconhecidos. João Ricardo de Souza, de 36 anos de idade, este foi assassinado com disparos de arma de fogo à margem da PE-340 no sítio Remédio, zona rural de Betânia. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. José Paulo Barbosa da Silva, um idoso de 60 anos de idade, foi morto com tiros de espingarda 12 no sítio Lagoa do Boi, no distrito Lagoa de João Carlos, em Frei Miguelinho. 2 homens numa motocicleta cometeram o crime. José Paulo, idoso, ele estava com um passageiro de uma Toyota Bandeirantes lotação. E daí os criminosos ordenaram que o motorista parasse o veículo, alegando que só queriam eles, Paulo. E aí
fuzilaram um homem. Os suspeitos ainda atiraram no pneu da Toyota. De acordo com informações, José Paulo Barbosa da Silva, o cidadão de 60 anos, seria agiota e costumava ser brabo na hora de cobrar o dinheiro com os clientes. E aí, ele pode ter sido assassinado por conta desta situação. Marcos Antônio Messias José da Silva, de 46 anos de idade, foram baleados na Avenida dos Rios, em frente ao supermercado MR, no bairro do Ibura. Atentado praticado por elementos desconhecidos. As vítimas foram levadas para a Policlínica Arnaldo Marques, lá no Ibura, e em seguida removidas para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. O jovem Marcos Vinícius Félix de Carvalho, 19 anos, foi baleado na rua Riacho Lava Pés, em Bom Conselho, por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do hospital local. O servente de pedreiro Alain Mendes Gouveia, de 39 anos de idade, e o amigo dele pedreiro Roberto Barbosa dos Santos, de 35 anos de idade, residente no Alto do Passarinho, em frente ao Bar do Morcego, no Alto da Bondade, em Olinda. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo por 3 homens que fugiram num carro não identificado. As vítimas foram socorridas na emergência do Hospital da Restauração. Gargarim José Ferreira da Silva Júnior, um rapaz de 37 anos de idade, auxiliar de cozinha, residente na rua Doutor José Rodrigues Neves, no bairro Padre Roma, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado pertinho da residência dele, praticado por 2 homens que fugiram na motocicleta. Atingiram um tórax. O rapaz foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA. Rapaz assassinado a tiros em Itapsuma. Polícia investiga assassinato de mulher no bairro da Vista Alegre. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Minha gente, amanhã às 9 horas da manhã, no campo do Barreirão, no Córrego de Papa, haverá um jogo entre os times de Jade, que é o Palmeiras, e os Catitas do Lago Dona Regina. Estarão presentes lá, participando lá da reunião, a dona Marlene e os filhos Beto e Fabiola. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sábado. O subtenente Carvalho, conhecido como Guinha do Coco, ele mora no Alto José do Pinho. Haverá inclusive um churrasco promovido pelos amigos dele, o subtenente Charles, André e a Gleice, também Bibia de Santo Amaro. O sargento Nery, o amigo dele, Itaguaci, estão aniversariando. O sargento Nery é esposo de dona Suzana, mora no loteamento Conceição. E haverá uma festa dupla aí desses 2 aniversariantes, os amigos, na rua Vitória de Santo Antão, comunidade Chega Mais, no Engenho Maranguape. As gêmeas Baete e Bibia são irmãs de Nido Paiacã, e elas estão aniversariando, os 3 estão aniversariando, aliás. A família mora na Rua das Calçadas, em Santo Amaro, e são amigas de Bel e Elias. Maria Eduarda, da Vila dos Milagres, no Ibura, também está aniversariando. Ela é sobrinha de Joca Rossi, Vilma e também Zacarias do Brega. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, aniversariantes de hoje e de amanhã, domingo: o coronel João Camilo de Melo, o tenente Rivaldo Rodrigues de Mendonça, os sargentos Inácio José da Silva, Mário Elias dos Santos, Iaque Ribeiro de Albuquerque, Mário Antônio Pereira, Jairo Francisco da Silva e Gilvanil Eliseu de Lima, a funcionária Sheila da Silva, a pensionista Ana Maria da Silva e também a sócia aposentada da PM, Maria da Piedade Gomes Leal. O Wilke Barbosa Tavares, de 27 anos de idade, foi baleado na Rua do Gilo, em Ponta de Pedras, Goiânia, por 2 elementos. Um deles foi reconhecido pela vítima como sendo tal de Pulho, que está sendo procurado pela polícia. O Wilke Barbosa Tavares foi levado inicialmente para o hospital local, de onde foi em seguida removido para o hospital Miguel Arraes, em Paulista. Rodrigo Lucas da Silva, de 32 anos de idade, residente na Rua João Fragoso de Medeiros, na comunidade do Helder Câmara, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos. Aconteceu lá mesmo, em Candeias. Rodrigo Lucas da Silva foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração.
O ajudante de pedreiro Josemiro Francisco Silva de Santana, de 23 anos de idade, foi baleado na rua Manuel Pinto Ribeiro, ou Rua do Sol, que fica no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Atentado de autoria e motivos não informados. A vítima foi socorrida no hospital Otávio de Freitas no Sanches. Segundo informações, o ajudante de pedreiro, ele seria usuário de drogas. Um ônibus da empresa metropolitana que fazia linha Cavaleiro dos Carneiros foi assaltado na rua Manuel Carneiro Leão, no Zumbi do Pacheco, lá no Jaboatão dos Guararapes, por 2 homens armados de facas peixeiras. Roubaram o dinheiro da renda do veículo e também pertences dos passageiros. Francisco Damião Lopes da Silva, de 47 anos de idade, e Charles de Freitas Bezerra, ex-vice-prefeito lá de Ibimiri, eles viajavam em um carro quando sofreram um atentado à bala na BR-110 lá em Ibimiri. 3 elementos em um carro Argo meteram bala, tiro e de grosso calibre. O carro foi perfurado e as vítimas, graças a Deus, não foram atingidas. De acordo com o Charles, esse atentado teria sido por conta da política. A ocorrência do fato foi registrada na delegacia local. Na rua Frei Casimiro, em Santo Amaro, estão ligados na jornal o delegado Paizinho de Bia, o comissário Toninho Mangaba, Marcos Bola e o filho Brunão, da Costela dos Lanches também, Juninho da Água e o amigo do Juninho, Josué, taxista lá do Sertão, a turma da 103 de Maranguape 2, Severino Bio, Gilson Rato, ex-jogador de futebol, Feliciano lá, o ex-náutico, Hélio dos Sindicatos Vigilantes, o presidente Souza, todos também estão ligados na jornal. No Alto do Mandu, Dedeu da Mercearia, o Rei do Rock Chile, Ovaldo Galeto, Bill do Mercadinho, Fá, Didi Mocó, Sargento Noe e Dona Neta. No, inclusive, está internado no Hospital da PM, mas está se recuperando. Também ligados com a gente o Sargento Rocha e Djalma do Bar da Língua, Eduardo Cadeirante, vê de canetas e bombons nos semáforos em frente ao Hospital da Restauração. Reizinho é presidente dos Palhaços de Olinda, ele mora na rua A6, no bairro de Ouro Preto, ali na Coab. O amigo é Gleidson do Novo Horizonte. Maria do Céu, Maria José e Maria Eduarda são cabeleireiras do Estúdio Três Marias, na rua Marechal Bittencourt, no Poço da Panela, todas ligadas com a gente. Paulo Faria da Ótica mora pertinho da casa do Sargento do Exército Moisés, lá em Pau Amarelo. Na rua Tupiniquins, em Santo Amaro, Zeca Pedreiro e o nosso amigo operador de áudio aposentado, Ivanildo Queiroz. E a turma do Independente na Campina do Barreto também ligada com a gente, o presidente Sargento Léo e Heriberto do Ouro. Também os funcionários da Limoreira Modas, no edifício Igaraçu, bem no início da Dantas Barreto. Em Afogados, Doda Treinador e os policiais rodoviários federais, Zito e Josias da Escolinha. No cemitério de Casa Amarela, os funcionários estão lá ligados na gente, Sérgio, Everaldo, Marcos, Samuel, Baleia, DJ Guedes e também a administradora Avani. Reinaldo Ramos da Paixão Júnior, um jovem com 22 anos de idade, residente na rua São Francisco, no bairro dos Carneiros, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com tiros de pistola antes de ontem, na Avenida Manuel Carneiro Leão, ou Avenida Jornalista Costa Porto, lá em Dos Carneiros, por 2 homens num carro não identificado. Os caras ficaram no carro aguardando a chegada dele. Quando ele chegou, os caras meteram bala e cometeram o crime. Reinaldo Ramos da Paixão Júnior, segundo informações, seria usuário de drogas e a polícia continua investigando o caso. Os ex-alunos da Escola Clotilde Oliveira, bem ali na entrada de Nova Descoberta, estão ligados com a gente, o delegado Altino, a esposa Jane, Guedes El Branca de Neves, Fernando, Ivo Lisboa, Almir, Maciel, Edmilson Targino, funcionário do EMOP, Josinete, Nalva, Gorete, Cacá, Marcelo, Manga Rosa, Estenildo, Zé Carlos, Geraldo, Eduardo Ferreira e também Inaldo, Edson, Gilmar, Augusto, Betânia, Marli, Nenê, Jocely, o comissário aposentado Natanael Cunha, e atualmente ele é professor, e também o professor de matemática Clóvis, que mora em Gravatá. Todos estão ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. E a polícia segue investigando a morte de Jairo Siqueira Lima. Ele foi baleado em um restaurante na Travessa Cravo Branco, em Munibeca, em Jaboatão dos Guararapes, por um elemento desconhecido. Foram 2 baleados, Jairo e Roberto Moreira da Silva. Jairo morreu e o Roberto ficou ferido e foi hospitalizado.
A polícia também está investigando a morte de Mateus Severino do Nascimento, de 32 anos de idade. Aliás, era um jovem de 22 anos. Ele foi baleado em casa na rua Maracatu, no bairro da Mostardinha, por um elemento desconhecido e morreu dentro de casa. A informação é de que o criminoso chamou ele, quando ele apareceu, aí foi baleado. Ele ainda correu para dentro de casa, os caras seguiram ele e efetuaram os tiros de misericórdia. Lembrando que nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 9 assassinatos, foram 9 homicídios, 5 dos crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 148 assassinatos, sendo 89 no interior e 59 no Grande Recife. Carlos Eduardo da Silva Araújo Filho, adolescente de 17 anos de idade, ele foi encontrado morto a bala, já em estado de decomposição, dentro de um córrego no bairro do Coqueiro, em Surubim. A polícia segue investigando o caso. O corpo do adolescente foi trazido aqui para o Recife, para o Instituto de Medicina Legal, mas o sepultamento aconteceu ontem. Edivaldo Cândido da Silva, de 46 anos de idade, mototaxista. Este foi assassinado a facadas e o corpo dele é encontrado no assentamento Posto do Serrote, no bairro ABB, em Serra Talhada. A polícia segue investigando a autoria e os motivos deste assassinato. A polícia também está investigando a morte do jovem William Iago Silva de Assis, de 24 anos de idade. Era ex-presidiário, ele foi beneficiado com indulto de Natal e acabou sendo assassinado com cerca de 9 disparos de arma de fogo. Foi na manhã de antes de ontem e o crime aconteceu na Avenida Juscelino Kubitschek, na comunidade dos Coqueiros, em Lajedo. Até agora a polícia não tem nenhuma informação sobre as causas e a autoria do assassinato do jovem William Iago Silva de Assis, que tinha 24 anos de idade. Na saída do Conjunto Beira-Mar, no Jangue Paulista, estão todos lá na Mão de Vaca do Mauro, ligados com a gente na Jornal. Tiago e Marconi estão lá no estacionamento Dois Irmãos, na Avenida Rio Capibaribe. O DJ Biqui está lá no cemitério de Santo Amaro, ligado com a gente na Jornal. A turma no Bar do Vadinho, na terceira etapa do Rio Doce, Olinda, bem pertinho da delegacia. É bebendo, comendo, não arrumar barulho, porque só é ali, puxar para dentro da delegacia, tá preso. Dançou? A polícia está investigando a morte do jovem Marjones Messias Cristóvão Coelho dos Santos, que tinha 26 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na cabeça. Ele estava bebendo em um bar na rua Doutor Demócrito Cavalcante, no bairro do Livramento, em Vitória de Santo Antão. De repente, elementos se aproximaram dele dentro do estabelecimento e meteram bala, mataram Marjones Messias Cristóvão Coelho dos Santos, que tinha 26 anos de idade, e a polícia até agora não tem nenhuma informação sobre a autoria e a motivação do assassinato. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a tiros em Itapsuma. Marcelo dos Santos Silva, conhecido como Biá, ele, um foragido da polícia por crime de roubo, foi assassinado ontem por volta das 8 horas da noite, com vários disparos de arma de fogo no loteamento Botafogo, pertinho do restaurante Moenda, em Itapsuma. O crime foi praticado por 2 homens que fugiram em seguida numa motocicleta. A única informação é de que Biá, ele seria viciado em drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Polícia investiga assassinato de mulher no bairro da Vista Alegre. A vítima, Maria Josefa Tomás da Silva, de 44 anos de idade, residente na Rua do Jangadeiro, ou Rua do Cemitério, no bairro da Vista Alegre, em Jaboatão dos Guararapes. Ela foi encontrada morta ontem por volta das 7 horas da manhã, dentro da residência dela. A informação é de que ela foi encontrada morta na casa, vítima de um brutal espancamento, teria sido estrangulada. A calcinha dela estava riada e há indícios de que ela tenha sido estuprada.
De acordo com informações, a dona Maria Josefa Tomás da Silva, ela costumava dar alimentos a viciados da redondeza e geralmente trazia essa turma para dentro de casa para alimentar, e possivelmente um desses elementos teria cometido estupro e a morte da dona Maria Josefa Tomás da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.